Brasil telefona para o Irã e também para a Turquia para tentar mediar uma situação de pressão em cima do Hamas para a libertação dos reféns, mas ao mesmo tempo garantir uma pausa humanitária. Ao mesmo tempo, uma série de lideranças do G7, como Biden, Olaf Scholz, Macron e Rishi Sunak, vão em direção a Israel para exercer uma certa pressão em cima do Benjamin Netanyahu para algumas garantias humanitárias, principalmente na passagem de Rafah. Vai lembrar, pessoal, que Israel continua bombardeando aquelas posições e o Egito e também a Jordânia estão bastante preocupados acerca dos refugiados que ali se estabelecerão, alegando que a responsabilidade não é deles e sim dos europeus. Vai lembrar que a ONU mais uma vez condenou Israel pela sua postura de deslocamento forçado populacional, segundo resolução da ONU, e a gente tem também, pessoal, notícias importantes acerca de ministros israelenses garantindo que os palestinos vão perder terra e um ataque que Israel fez que pode mudar toda a conjuntura do conflito. Israel atacou um hospital e temos aqui informações preliminares de 200 até 600 mortos, mais uma centena de feridos. Protestos já acontecem no mundo árabe e em todo o mundo muçulmano, e uma pressão em cima de Israel pode ficar ainda maior. Notícias sobre o ataque que Israel fez também ao Líbano, e isso começa a mexer, inclusive com questões também sobre uma possível bomba incendiária que foi disparada por parte de Israel numa área de civis. Lembrando que a mídia israelense não confirma nem a mídia ocidental, vamos discutir um pouco mais sobre isso, e o Irã garantindo que ataques preventivos podem acontecer. Para finalizar, pessoal, um pouco sobre a conjuntura internacional, falar sobre o uso dos mísseis Atacams pelo Zelensky. Pela primeira vez eles foram utilizados na região de Berdiansk, inclusive isso já foi considerado uma série de vezes como uma linha vermelha pelos russos. E para finalizar, uma boa notícia, falar um pouquinho sobre a Venezuela, que aparentemente começa a se aproximar de um viés um pouco mais democrático, ou pelo menos assim garante nas aparências. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, então, bora lá pro vídeo que tem bastante coisa importante pra gente discutir, e me segue lá no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. Tamo junto? Então bora lá, seguinte. A gente teve, pessoal, o Brasil hoje, além de todo esse caráter, né, o Brasil quer se colocar como um membro do Conselho de Segurança Permanente da ONU, o Brasil, na guerra Rússia e Ucrânia, estava tentando se colocar como um possível mediador e agora também está querendo exercer esse papel. O Mauro Vieira, o nosso ministro das Relações Exteriores, já fez uma série de telefonemas para uma série de países e a gente teve também o nosso Itamaraty garantindo ligações tanto para o Irã, que é um grande aliado do Hamas e do Hezbollah, dois grupos totalmente envolvidos no conflito com Israel, e também com a Turquia, de Erdogan, que tem ligações fortes ali, né? Lembrando que a Turquia não é um país árabe, a Turquia é um país turco, mas faz parte, claro, daquela região, né, do grupo ali de país de maioria islâmica. E lembrando que não mantém boas relações com Israel, tá? Isso é um ponto importante. Pois bem, pessoal, nessa ligação, o Brasil ele tentou pressionar o presidente do Irã, né, o Ebrahim Raisi, para garantir que seja libertado ali os cerca de 200 reféns que estão sob garantia do Hamas, até para ter uma possibilidade de cessar-fogo. A questão é que Israel e os países do G7 recusam o termo cessar-fogo, porque o Benjamin Netanyahu fala que os ataques contra a faixa de Gaza só vão cessar quando o Hamas estiver completamente eliminado. E falou também da garantia, né, se não desse cessar-fogo, de uma que ele está chamando de pausa humanitária, mas também a criação de um corredor super importante para tirar uma série de pessoas, centenas inclusive, tá? Que são estrangeiros que estão na faixa de Gaza, incluindo 28 brasileiros. A passagem de Rafah seria extremamente estratégica para essa questão. O grande problema é que Israel vem fazendo consecutivos ataques àquelas posições, e vai lembrar que o Egito também não mantém ótimas relações com a faixa de Gaza. Inclusive, tem muito medo que grupos extremistas, como por exemplo o Hamas, expandam suas atividades para aquelas posições. E lembrando que o Egito não é um país que está numa situação completamente confortável do ponto de vista econômico e social. Tanto que a gente teve declarações, pessoal, tanto do rei Abdullah, por exemplo, da Jordânia, como também do general Al-Sisi, do Egito, garantindo que a questão humanitária, por conta de uma possível crise dos refugiados, não ficará sob tutela do Egito e nem da Jordânia. Inclusive falando, tá? Grande parte da responsabilidade dos fenômenos sociais, políticos, das guerras que acontecem no Oriente Médio e no Norte da África, e na África como um todo,
tem as suas raízes na culpabilização do imperialismo europeu. Ou seja, os europeus que falam tanto em questões humanitárias, direitos humanos, e têm uma responsabilidade histórica sobre os fatos que acontecem agora, têm que arcar com esses refugiados. E aí, pessoal, vamos falar para Espanha, para Itália, para Alemanha, para Grécia, que eles vão ter que arcar e receber esses refugiados da questão palestina, entende? O Trump mesmo, galera, nem é presidente dos Estados Unidos, mas já deixou bem claro, tá? A gente não vai receber nenhum refugiado que venha da Palestina ou de qualquer outra porção do norte da África e do Oriente Médio. E é um discurso que cola cada vez mais com o nacionalismo crescendo, tanto nos Estados Unidos como também no Oriente Médio. Para tentar mediar um pouco mais essa situação, a gente tem hoje uma coalizão dos países desenvolvidos, do G7, com Biden, Olaf Scholz da Alemanha, Emmanuel Macron da França e também, galera, o Rishi Sunak, né, do Reino Unido, eles se aliando e todos indo em direção a Israel. Inclusive, e vamos chegar na quarta-feira, tá? Inclusive, o Biden já anunciou que vai participar daquela cúpula de emergência formada do governo de coalizão israelense, que une desde o Benjamin Netanyahu até figuras como Yair Lapid, enfim, da oposição. É uma conjuntura momentânea para lidar contra o Hamas. E dentro dessa reunião de emergência, primeira coisa, o New York Times falou, pessoal, que 10 bilhões de dólares vão ser destinados para Israel, pelo menos esse foi o pedido de Israel, e o Biden também vai se reunir com outras lideranças do Oriente Médio. Vai se reunir, pessoal, com o general Al-Sisi do Egito, com o rei da Jordânia, e também com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, da ANP, que é o Mahmoud Abbas. Tudo isso para tentar mediar uma situação, pelo menos da criação de um corredor humanitário, e não um cessar-fogo, mas uma, entre aspas, pausa humanitária. O Biden já se posicionou. Nós somos contra o Hamas e queremos a destruição desse grupo. Mas, ao mesmo tempo, somos contra o que acontece na faixa de Gaza. Os civis, né, não devem sofrer. A questão é que, beleza, né? Falar isso é uma coisa. Como destruir o Hamas sem essas ações? É uma questão legítima e que Israel está colocando. Tanto que, por exemplo, a gente teve declarações hoje de ministros israelenses garantindo que os árabes, eles vão sim perder terra, eles vão sim perder a faixa de Gaza, tanto porque é importante para eliminar o Hamas, quanto porque, segundo ele, perder terras é o preço que os árabes entendem para não mais atacar os israelenses. E esses ataques, pessoal, eles estão ficando numa monta tão grande, tão significativa, que isso pode acabar jogando geopoliticamente muito contra os israelenses. De novo, tá, pessoal? Eu estou compartilhando com vocês o que a mídia estrangeira vem colocando. Ah, professor, o número de mortes foi menor, foi um ataque de bandeira falsa, enfim, tá? Galera, de novo, tá? A gente teve mídias orientais como Al Jazeera, a gente teve até New York Times, mídias ocidentais também compartilhando que Israel fez um ataque a um hospital que estava sendo utilizado tanto para tratamento, como também para ser uma espécie de abrigo de refugiados, de civis mesmo, um ataque que aconteceu e pelo número que a gente tem estimado até agora, de 200 a 600 mortes aconteceram. Israel deixa bem claro que não foi o responsável pelos ataques, porque não faz esse tipo de ataque, e que na verdade foi a Jihad Islâmica, no que eu falei para vocês, uma operação de bandeira falsa. Ou seja, a Jihad Islâmica ataca, culpa Israel. A comunidade internacional também vai culpar Israel e vai fazer retaliações, mesmo físicas ou até mesmo com sanções, contra o Estado do Benjamin Netanyahu. Professor, qual é a verdade? De verdade? Trabalhando há bastante tempo no setor de comunicação e informação, a gente sabe que numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Então, até ter maiores informações com as investigações que vão acontecer, eu não posso deixar claro para vocês. A gente vai fazer uma análise geopolítica dos fatos, mas sempre ressaltando que não há certeza de quem é o real culpado por esses ataques. Algumas imagens foram compartilhadas em grupo de Telegram, que eu não posso nem colocar aqui pra vocês, pessoal, porque são coisas, assim, péssimas, tá? Inclusive de crianças, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um filho, né? O Rafinha, que tem pouco mais de 2 anos, né? 2 anos e meio aí. E às vezes você se coloca na situação, tanto dos israelenses, né? O que o Hamas fez é trágico, quanto também dos hospitais ali dos civis, né? Que não tem nada a ver ali com o Hamas, que também estão sofrendo naquelas posições. E isso pode começar a levantar toda uma mobilização internacional contrária a Israel. Até o momento, a gente teve críticas do Catar,
A Turquia, do Recep Erdogan, falou que é o exemplo mais recente dos ataques desprovidos de valores humanos mais básicos promovido por Israel. O ministro turco das Relações Exteriores chamou de ataque bárbaro. O governo iraniano falou que é um ataque hediondo e um crime de guerra selvagem. E o Egito também fala em uma violação perigosa do direito internacional humanitário. Inclusive, Israel já pede para que os seus cidadãos que moram na Turquia saiam do país por uma possível retaliação. Cara, de verdade, eu acho até que o Hamas, que não pensa em nada em questões relacionadas a direitos humanos, quer que essas imagens apareçam. Por quê? A gente já teve críticas, por exemplo, de lideranças do Hamas falando, poxa, Irã, achei que você ia colaborar um pouco mais. Hezbollah, alguns pequenos ataques que a gente vai discutir, mas foi pouca mediação, poucos ataques que vocês fizeram contra Israel. Então isso pode fortalecer um sentimento do mundo muçulmano contrário a Israel. Por exemplo, a gente teve nas mesquitas de Jenin, para quem não sabe, Jenin é o principal campo de refugiados no norte da Cisjordânia, que começaram a entoar vozes, poxa, vamos se unir a esse combate a Israel. Eles estão acabando com os muçulmanos. A embaixada, por exemplo, de Israel na Turquia, pessoal, está cercada de pessoas protestando contra o Estado de Israel. Então, esses ataques, eles começam a aparecer para a comunidade internacional e pode aumentar a pressão ainda mais em cima de Israel, para fazer um corredor humanitário, uma pausa, entre aspas, humanitária, mas aparentemente, segundo palavras do Benjamin Netanyahu, não é isso que vai acontecer até que se elimine completamente o Hamas. Falando em ataques que Israel fez, a gente teve também ataques de Israel que foram feitos ao sul do Líbano. A gente sabe que no sul do Líbano tem um grupo chamado de Hezbollah, que é uma força não só militar ou paramilitar, mas também uma força política, ou seja, hoje tem membros no parlamento do Líbano, por aí vai, que surgiu em meados ali da Guerra Civil do Líbano, ou como Israel chama, da Operação Paz na Galileia, quando Israel fez incursões ali no sul do Líbano para combater o OLP, que naquele momento se organizava naquelas posições. O Hezbollah ali se fortaleceu, isso comecinho da década de 80, né? E desde então se fortaleceu e começou a atuar como um grupo que prega também a destruição do Estado de Israel. Vale falar, pessoal, que ele é fortemente influenciado pelo Irã. A Revolução Iraniana acontece em 1979, ou seja, poucos anos antes da formação do Hezbollah, e até hoje é quase como se fosse uma ponte, né? Irã, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica. Então, é uma organização que tem conversas mútuas e prega a destruição do Estado de Israel. Israel alegando que o Hezbollah fez ataques sensíveis ao norte, conversei com vocês ontem, né? Evacuou, pessoal, um raio de 2 quilômetros ali no norte de Israel, inclusive 28 comunidades foram desabrigadas e começou a fazer bombardeios. A questão é que a gente teve ataques, segundo a mídia libanesa, e até o Human Rights Watch já confirmou que isso foi utilizado não dessa vez, mas em ataques que Israel fez no passado, bombas incendiárias, bombas de fósforo branco, que elas não são proibidas pela comunidade internacional, desde que elas não sejam disparadas em locais onde você tem uma grande concentração de civis. Segundo Israel, apenas alvos militares do Hezbollah foram atacados, inclusive fizeram ameaça. Hezbollah, não se envolva mais no conflito, porque a gente pode fazer o Líbano voltar para a Idade da Pedra. Palavras de Israel, tá? Mas, segundo o Líbano e a mídia libanesa, foram ataques também em posições de civis. O grande problema é que isso pode, de novo, fortalecer essa comunidade anti-Israel. Estão atacando posições civis, com bombas incendiárias, isso é um crime de guerra. Isso pode fazer com que a ONU, a OMS e uma série de países muçulmanos se voltem contra Israel. O Irã já falou, por exemplo, em ataques preventivos do Hezbollah. De novo, o Irã tem uma forte influência com o próprio Hezbollah. E o Hezbollah também, galera, com toda certeza, vai se mobilizar ainda mais. Lembrando que o Líbano, de maneira oficial, ainda não se posicionou, porque uma coisa é o Estado do Líbano, outra coisa é o Hezbollah. Nem todo o Líbano é contra Israel, mas é fato que Israel está atacando posições do Líbano. Então o Líbano, querendo ou não, pode comprar essa guerra contra o Estado israelense. A gente teve também, galera, notícias importantes aí sobre os mísseis Atacams.
Para quem não sabe, os mísseis ATACMS, eles são mísseis que foram cedidos pelos Estados Unidos, que eles têm uma precisão, pessoal, gigantesca, uma alta capacidade de destruição e eles podem atingir alvos de até 300 quilômetros de distância. Ou seja, hoje, a Ucrânia, ela poderia atacar dentro do território ucraniano uma série de posições, inclusive de comando do Estado russo. Por isso, a Rússia, ela já tinha anunciado... Ah, e lembrando, tá? O ATACMS, ele é compatível com o HIMARS, que já foi cedido pelos Estados Unidos no passado. A Rússia já tinha falado que caso houvesse a cessão dos ATACMS, os ATACMS, né? Em direção aos ucranianos, e eles de fato utilizassem em território russo, lembrando que o que é território russo é muito controverso para a comunidade internacional, porque se você pega para a Rússia, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e a própria Crimeia, são territórios de fato que pertencem à Rússia, mas eu vou até desconsiderar essas posições, tá? Vamos falar assim, Rússia antes de 2013, 2014, que é a anexação da Crimeia. Galera, se tivesse algum tipo de ataque ao território da Rússia, a Rússia considerava isso uma linha vermelha e poderia ser utilizado como justificativa para usar armas de destruição em massa contra a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia supostamente, como atacou a base aérea de Berdyansk, destruindo ali helicóptero, munições e uma área bem estratégica da Rússia, isso pode fazer com que a Rússia faça uma espécie de resposta, em direção aos ucranianos. Lembrando que o Zelensky está bem preocupado porque a mídia internacional volta suas atenções em direção a Israel e não mais aos ucranianos, e inclusive o Zelensky tentou se autoconvidar para participar de uma cúpula em Israel, ele é judeu, né? E Israel negou, alegando que não era o momento para isso nesse momento. Vale lembrar também que a Rússia já falou que uma série de coisas eram linhas vermelhas para utilizar armas de destruição em massa. Ataques na Rússia. Bryansk e Berdyansk já foram atacados e, convenhamos, né, até Moscou também, com drones e nada aconteceu. Ah, não, mas se atacar a Crimeia, aí é a linha vermelha. Guerra atacou ali a região de Kerch, atacou o porto de Sevastopol, destruiu inclusive submarino, também nada foi feito. Possivelmente, mesmo com os mísseis ATACMS, eu duvido que armas de destruição em massa sejam utilizadas na Ucrânia pelo medo do revide. Mas, né, é um sensível avanço aí do conflito entre Rússia e Ucrânia. E para finalizar, pessoal, uma boa notícia, ou pelo menos o que aparenta ser uma boa notícia, que é Venezuela, com Nicolás Maduro e a sua oposição se reunindo em Barbados com mediação da Noruega, inclusive nesse caso, tá? O Celso Amorim, o nosso assessor especial das relações exteriores, ele foi muito estratégico para conseguir estabelecer esse acordo, esse avanço. A gente teve uma mediação entre liderança, Nicolás Maduro e oposição, para que a gente tenha eleições livres ano que vem na Venezuela, ano eleitoral. Nas últimas eleições, em 2018, a comunidade internacional reconheceu como uma fraude o processo, porque teve perseguição política, mais de 50% da população nem foi votar, porque não dava credibilidade para o processo eleitoral, opositores presos, né, como por exemplo Henrique Capriles e por aí vai. E aparentemente as eleições estavam caminhando nesse sentido também. A gente tem hoje a Maria Corina Machado, que é a grande liderança da oposição venezuelana, sendo impedida de concorrer, porque, segundo o governo venezuelano, ela aprovou as sanções que os americanos aplicavam contra a Venezuela e era favorável à privatização da PDVSA, que é a estatal de petróleo venezuelana. Então, esse seria motivo, segundo o governo do Nicolás Maduro, para prender a candidata. Prender não, né? Mas ela está impedida aí de participar do processo eleitoral. Foi mediada uma situação com o Brasil, inclusive, participando, e a gente vai ter, pessoal, olha que interessante, tá? Permissão para observadores internacionais, imprensa livre e liberdade política, ou seja, ninguém está impedido de concorrer. Só que, em contraposição, os americanos aplicarão o fim das sanções à Venezuela, principalmente no que está ligado ao petróleo. Claro, pessoal, que eu não desconfio que os americanos aprovaram isso só porque morrem de medo de uma disparada do preço do petróleo e o Biden, e no momento aí de crise econômica, né, guerra Rússia e Ucrânia, a gente sabe que os americanos têm muitas reservas de petróleo. Estima-se, galera, que o Biden tenha queimado quase 50% dessas reservas para não disparar o preço e causar uma inflação nos Estados Unidos. Ou seja, ele precisa do petróleo venezuelano e a gente sabe que a Venezuela, por mais que o Nicolás Maduro fale que hoje está nos seus melhores momentos com o governo do Putin, deu essas declarações, também quer o fim das sanções dos Estados Unidos, até porque mais investimentos entrariam,
poderia melhorar a situação da economia da Venezuela para uma eventual reeleição ali do Nicolás Maduro. E aí, galera, será que vai dar certo mesmo? A Venezuela, então, vai deixar de ser esse governo mais autoritário que persegue opositores políticos para ter eleições livres, inclusive com observadores europeus participando da eleição? Deixa nos comentários se você acredita ou não. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.